trabalho conjunto desenvolvido por professores e estudantes dos cursos de Engenharia de Produção e Biomedicina resultou na criação de novos equipamentos usados em análises sanguíneas. Os visores de aglutinação estão em falta no mercado brasileiro e são fundamentais nos exames pré-transfusionais e de hemaglutinação do sangue. Os detalhes sobre o assunto a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Geraldo, do curso de Biomedicina. O professor participa do programa Planeja Sangue, do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede e também é consultor da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Obrigada pela participação, professor. Obrigado também. Bom, professor, eu acho que esse termo ainda, para o leigo, ainda é um pouco difícil de entender. Então, por favor, explique um pouquinho melhor o que é um visor de aglutinação. Bem, um visor de aglutinação, ele na verdade é um equipamento simples, na verdade, no qual ele amplia, na verdade, as reações imunematológicas. Essas reações são importantes para você realizar a tipagem sanguínea. Naturalmente, hoje no mercado existe esse equipamento de uma forma onde há um espelho, onde ele amplia a visualização da reação em tubo. Então, por que isso? Por que há necessidade de ampliar essa reação? Porque muitas vezes essas reações são muito fracas e fica difícil de observá-las a olho nu. Consequentemente, ao observar no espelho, você amplia essa reação e você consegue visualizar, por exemplo, se a pessoa é RH positivo ou negativo. Então, esse equipamento ele amplia, na verdade, a sensibilidade, né, visual do analista que está realizando essa reação. Muito bem, professor, em quais situações é importante o uso desse aparelho? Bem, esse aparelho, esse equipamento, ele é muito importante na realização de exames pré-transfusionais. No Brasil inteiro, sempre que um paciente precisa realizar uma transfusão sanguínea, você precisa saber a tipagem sanguínea do doador e precisa saber a tipagem sanguínea da pessoa que vai receber o sangue, o receptor de sangue. Consequentemente, é necessário realizar essa tipagem sanguínea para ver se há uma compatibilidade. Consequentemente, é necessário a utilização desse equipamento para saber, como, por exemplo, a tipagem sanguínea de ambos os indivíduos. No laboratório de análises clínicas, em todos os laboratórios no Brasil, Lucas, é necessário a realização da tipagem sanguínea, por exemplo, nos exames pré-natais das gestantes. Então, não só hospitais, hemocentros, mas laboratórios também utilizam esses equipamentos. E o que a gente sabe agora, por conta desse trabalho de vocês, é que esse equipamento está em falta no mercado no Brasil, né? E por que isso está acontecendo, professor? Nós não sabemos especificamente dizer o porquê, né? Nós conhecemos um fabricante, né? Porque existe uma diferença entre visor de aglutinação e, na verdade, aglutinoscópio. Aglutinoscópio é um outro equipamento que tem uma finalidade um pouco diferente, mas o visor de aglutinação era até produzido por uma empresa, até onde nós sabemos, ele não está mais no mercado, embora a empresa até já coloca ele como disponível, mas você não consegue comprá-lo no mercado. Então isso ocorre no Brasil inteiro e, consequentemente, formas caseiras têm que ser elaboradas pelos hospitais, laboratórios, para que possa tentar aumentar essa visualização dessas reações que às vezes são fracas, né? Olha só. E aí que vocês enxergaram, então, uma possibilidade de desenvolver um equipamento exatamente para essa necessidade, então, né, exatamente, professor? Porque é um equipamento simples, não é um equipamento caro,
né, para ser comercializado, assim como para ser produzido. E nós, junto com o professor Marshall da engenharia de produção, nós, pelo fato da disciplina dele, né, fomentar o desenvolvimento de projetos, inovações, nós pensamos, na verdade, em unir as áreas da saúde e da engenharia. Legal. Por que isso? Por dois motivos muito importantes. Um, que é uma forma de nós ensinarmos os acadêmicos que eles têm que trabalhar de uma forma multiprofissional, né? Hoje o mercado de trabalho, ele necessita disso. Os alunos, por exemplo, da biomedicina, aprendem muito bem como fazer os exames, né, fazer a análise crítica dos exames, mas dificilmente eles têm a oportunidade de participar da construção de um equipamento inovador. Né? Então essa foi a proposta, né, inicial, elaborada em conjunto com o professor Marshall da Engenharia de Produção. Professor, com relação a essa parceria entre os cursos, como é que foi dividido? Quais as funções ficaram para cada curso? Quais foram os objetivos estabelecidos para cada uma das áreas? Bem, na verdade tudo começou até durante o recesso escolar, né? Percebendo essa necessidade do desenvolvimento desse equipamento, eu enviei um e-mail para o professor Ovidio, coordenador, né, do curso, para justamente propor a ideia. Ele sabiamente me direcionou ao professor Marshall, que já realizava todos os semestres com seus alunos da engenharia de produção a elaboração de projetos. De que forma que isso eu e o professor Marshall dividimos? Durante todo o semestre, o professor Marshall, ele foi desenvolvendo os protótipos, o projeto inicial com os alunos, né, na forma, primeiro num papel, se era viável ou não. Antes, na verdade, de os alunos iniciarem, eu fiz uma apresentação para os alunos do que é um visor de aglutinação e para o que ele serve. Claro. Então, para os alunos da engenharia de produção foi muito importante. Por quê? Porque eles passaram a conhecer algumas questões da área da saúde e necessidades de desenvolvimento de tecnologias para essa área que muitas vezes na hora da engenharia da produção você não percebe que há uma certa necessidade. Consequentemente, eles passaram a desenvolver um protótipo, né, um tipo de croquis, uma espécie de um pré-projeto, né, onde, novamente, eu junto com o professor Marshall, nós demos algumas sugestões de melhorias, né, sobre critérios, para que no final do semestre eles entregassem os projetos. Então a turma de engenharia de produção, ela foi dividida, né, na disciplina do professor Marshall, foi dividida em grupos, em 5 grupos. Então cada grupo desenvolveu um protótipo. Ah, bacana. Eu já ia exatamente chegar nesse ponto, né? Então, no final do semestre, eram 5 possibilidades de desenvolver esse equipamento. Exato. E quais eram as diferenças entre eles? Bem, as diferenças, na verdade, eram... Primeiro, inovação, né, era um dos requisitos que nós queríamos, né, porque não queríamos que fosse realizada uma cópia de um produto que já existe no mercado. Nós passamos, por exemplo, critérios para eles como a questão da luz, porque esse equipamento ele precisa de uma luz para acabar iluminando o espelho. Então eles tiveram que inovar até na luz, se iria utilizar luz de LED, né? E também outras diferenças foi na questão do material utilizado. Alguns protótipos ao final chegou a utilizando materiais de inox, né? Por quê? Porque um dos critérios era o peso, porque a área da saúde, a maioria das pessoas que trabalham são mulheres, não pode ser um equipamento muito pesado, ele teria que ser flexível, de fácil manipulação em uma bancada, ele teria que proporcionar ampliação. E uma outra diferença também de um dos produtos desenvolvidos por um grupo foi que eles não utilizaram um espelho, eles utilizaram uma lupa de aumento.
Então, esse foi um projeto bem inovador, porque ele fugiu, na verdade, da tradicional metodologia, né, utilizando uma luz. Depois desse processo, depois que todos os protótipos ficaram prontos, os alunos da engenharia, os próprios alunos, levaram para o laboratório escola, aqui da Univale, e aí entraram em ação os alunos da biomedicina, no qual esses alunos passaram a fazer uma validação e uma análise crítica de cada protótipo desenvolvido. Né? Fizeram um experimento mesmo. Exato. Com cada um. O que eles fizeram? Eles, na verdade, colocaram, por exemplo, sangue em cima das lentes, do espelho, do próprio equipamento. Por quê? Porque pode haver um derramamento de sangue e precisamos saber se ele é higienizável ou não. Né? Foi realizado exames para saber qual o grau de sensibilidade do teste, a voltagem, se ele era flexível ou não. Né? Um dos projetos também foi bem inovador, porque ele passou a utilizar um tipo de cabos no qual você pode ligar o equipamento no próprio notebook. Legal. Então, ou seja, se ficar sem bateria, você utiliza o notebook. Bacana. Pelo que você falou, já deu para ver que teve resultados positivos, mas eu queria complementar com a tua avaliação mesmo desses 5 equipamentos apresentados. Algum deles, na tua opinião, já estaria pronto para ser patenteado? Em breve, quem sabe, está disponível no mercado? Já tem, na verdade, um projeto, o ganhador, vamos botar assim, né, do protótipo, porque qual é a consequência agora? Né, os próximos passos. O passo é que ele foi um protótipo, naturalmente ele precisa ainda de alguns ajustes, então conversando ainda com o professor Márcio, nós estamos ainda verificando de que forma que nós vamos fazer essas adequações, que provavelmente acabará sendo em trabalhos de conclusão de curso, no qual resultará possivelmente em uma publicação em artigo científico e após todos esses ajustes, o patenteamento, que, claro, vai contribuir com o nome dos alunos e o nome da Univale. Bacana, né? Essa parte do patenteamento fica mais por conta do curso de produção... Da engenharia de produção? De engenharia de produção. Na verdade, né? na verdade, a Univale irá nos auxiliar. Auxiliar tanto eu, tanto o professor Márcio e os alunos, porque existem vários critérios para que haja um patenteamento, né? Então, para que depois, posteriormente, até, inclusive... Nós já viemos pensando nisso, em ampliar, na verdade, esse grupo de trabalho com o grupo, né, da administração, de comércio, para que eles auxiliem, na verdade, isso. Nós queremos ampliar, na verdade, a interação entre os cursos, porque isso, para os alunos, isso é muito importante. Lógico. Então, é um diferencial que a Univale está proporcionando para os alunos, que até isso se torna, na verdade, a universidade. Você integrar os conhecimentos entre os cursos. Certo. Você já tinha vivido alguma outra experiência parecida dentro do curso? Algum outro produto já tinha surgido por conta de alguma disciplina? Não, esse foi o primeiro, né? Existe, na verdade, dentro da disciplina, uma das que eu ministro, que é a disciplina de hemoterapia e banco de sangue, onde os alunos acabam desenvolvendo uma produção, né, de uma campanha de doação de sangue, mas isso ficava somente dentro do curso. Agora, na verdade, ele ampliou, na verdade, isto, né? Essa metodologia agora, nós, principalmente do curso de biomedicina, nós decidimos, junto com a professora Ana Paula Batschauer, que nós vamos criar um grupo de pesquisa específico para isso, para a criação de produtos da área da saúde e inovação. Que bacana! Para dar continuidade para outros produtos, porque houve também uma necessidade, porque haverá um curso de especialização na Univale, no qual até as inscrições estão abertas, de hemoterapia e banco de sangue de células-troncos, que será realizado aqui na Univale. Então, sequer nós tínhamos, na verdade, esse dispositivo, esse visor de aglutinação para realizar o curso. Isso, agora nós temos, graças aos alunos. Muito bacana. Lucas, antes de você perguntar, eu vou chamar um intervalo. Guarda a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor Alexandre Geraldo. Muito interessante esse projeto dos visores de aglutinação.
Viva Voz hoje entendendo um pouco do universo da saúde, conversando com o professor Alexandre Geraldo, e veio contar sobre esse projeto que está sendo desenvolvido dentro da Univale, projeto Visores de Aglutinação. Muito bem, professor. Tem como dizer para a gente qual a importância desse tipo de pesquisa aqui na universidade e o que isso gera para os alunos que estão se formando, desenvolver um projeto de pesquisa, criar um conceito novo de um equipamento para a saúde? Qual a importância disso? Lucas, basicamente no Brasil há quase que um consenso, poderíamos dizer assim, que os alunos são formados, principalmente da área da saúde, dentro do seu próprio curso, com seus próprios professores, de forma que eles aprendam a realizar exames. Só que quando ele vai para o mercado do trabalho, ele se depara com situações em que ele tem que avaliar um equipamento, ele tem que, na verdade, saber como adquirir, comprar um equipamento e que é algo que ele não aprende na universidade. A grande importância dessa pesquisa é que nós agora estamos fomentando, na verdade, realmente pesquisadores, formando pesquisadores, porque eles estão desenvolvendo não só novos exames, novos kits, estão desenvolvendo tecnologia para a área da saúde. Então, os alunos da área da saúde, como da biomedicina, estão interagindo com os alunos da engenharia de produção e eles acabam percebendo o quanto isso na vida profissional deles lá fora vai fazer a diferença. Porque eles participaram de uma inovação tecnológica e não somente uma inovação na formulação de um medicamento, na formulação de um exame ou uma análise estatística epidemiológica de uma determinada região. Então isso, na verdade, fomenta a criatividade do aluno. Ele passa a ser, na verdade, um líder. Que é o que eu sempre mencionei para os meus alunos. A minha ideia nunca foi somente formar biomédicos, e sim líderes. E o líder, ele precisa ser criativo. Bacana. E em termos gerais, como é que foi a avaliação dos alunos de biomedicina, né? Lógico, você já falou dos resultados, já encontraram aquele protótipo, mas como foi o processo, né? Sim, esse processo foi muito legal porque eles foram extremamente críticos. Eles estavam ansiosos durante todo o semestre para ver os protótipos. E quando chegou, realmente eles queriam avaliar e avaliaram de uma forma crítica, porque os protótipos vieram, inclusive, com um manual de instrução. Então, eles avaliaram que o manual, às vezes, não mencionava alguma informação importante do produto. Olha só. Então, detalhes, né? Detalhes, realmente, detalhes importantes que têm que, na verdade, ser cumpridos perante uma legislação. É um produto que está sendo comercializado, né? E os alunos, eles foram críticos, eles viram como, na verdade, é difícil fazer uma avaliação, porque, num primeiro momento, eles escolheram um produto, no qual um dos requisitos era o quê? O designer. Ele era na verdade, muito atraente. Mas eles viram que na hora da avaliação, que a sua finalidade de aumentar a sensibilidade do teste, ele não era o melhor. Então, eles conseguiram perceber que nem sempre a imagem vai vender a melhor qualidade para o objetivo final, garantir a segurança daquele exame. Bem. Professor, com relação aos cursos de biomedicina e de engenharia também envolvidos no projeto e até mesmo a Univale, qual o objetivo, os novos planos para o visor de aglutinação que vocês pensam já em divulgá-lo para o Brasil, para o exterior? O que vocês estão pensando em fazer agora que vocês já escolheram um possível protótipo? Nós precisamos agora fazer uma adequação, primeiro, do produto, né? Realizar essas consultas se ele realmente pode ser patenteado, porque no patenteamento você tem que demonstrar que realmente ele não tem, na verdade, nenhum produto similar para essa função. Uma novidade é que nós descobrimos que, da forma como ele foi elaborado, né, o que realmente foi escolhido para dar encaminhamento, nós descobrimos que ele agora também serve para uma outra área chamada de microbiologia,
que inclusive esse protótipo está no laboratório escola, para que um dos analistas, né, no caso o Fernando Cordeiro, está avaliando, porque talvez agora ele sirva também para analisar bactérias. Então, isso melhora ainda mais, porque não é um produto que tem para uma única finalidade, e sim várias. Então, nós vamos continuar dando esses encaminhamentos. Para o próximo semestre, nós queremos continuar com o desenvolvimento de outros protótipos para outras finalidades e agora tentar integrar outros cursos. No caso, algumas propostas que ainda virão para os próximos semestres ainda, na verdade, interagir o curso da biomedicina com as áreas, por exemplo, de comunicação, que já houve essa conversa já inicial sobre isso, e também realizar a integração do curso de biomedicina com toda a tecnologia de informação, na criação de aplicativos da área da saúde, que tudo isso é extremamente importante. Bacana. Agora, professor, a sua participação no Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, enfim, esse seu contato com o Ministério da Saúde, isso de alguma forma pode fazer esse produto novo chegar a esse nível de difusão? O Ministério pode, de alguma maneira, enfim, incorporar esse produto e, de alguma maneira, fazer com que ele seja desenvolvido com mais intensidade? Enfim? Sim, com certeza, porque como eu sou consultor do Ministério da Saúde, uma das equipes que possui o Ministério da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados é uma equipe técnica de engenheiros que avaliam equipamentos. Então, eles também vão poder auxiliar, porque eles também sabem dessa dificuldade no Brasil. Então, essa avaliação pode passar também por eles. Inclusive, nas próximas semanas eu tenho uma reunião com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados em Brasília, no qual eu já vou expor para eles o produto da Univale. Então, isso já vai chegar no Ministério da Saúde em Brasília, da forma que pode vir como auxílio, né, financeiro, de divulgação, ou de diversas formas isso pode acabar ocorrendo. Então, o que, na verdade, nós pretendemos é aumentar o laço entre o Ministério da Saúde com a universidade. Por que isso? Um dos outros programas no qual eu participo é o Programa Nacional de Qualificação de Hospitais e Hemocentros, que é um programa, na verdade, que avalia o desempenho, né, dos processos de produção de sangue, controle de qualidade e transfusões. E desde o ano passado o Ministério da Saúde já havia solicitado para mim que eu realizasse uma nova estratégia de avaliação desse programa, porque muitas vezes ele pode não trazer a realidade de um determinado hemocentro, simplesmente pela forma como os dados são tabulados. E nesta semana, na reunião, uma das pretensões é levar a proposta para eles de que esse trabalho seja desenvolvido na forma de um trabalho de conclusão de curso de algum aluno da biomedicina, né? De um trabalho de iniciação científica com um apoio que ainda o professor Léo da Bioestatística nem sabe, vai saber daqui a pouco. Ou agora, né? Ou agora. Se estiver nos ouvindo, que entrar com isso para nós modificando esse sistema de avaliação nacional, vai haver a necessidade da validação, onde pretendo que os alunos da biomedicina estejam inseridos nesse processo, de forma que, dando certo essa avaliação, a importância dessa avaliação é tão grande que um aluno da biomedicina irá mudar a avaliação dos hospitais no Brasil inteiro. Gente, olha que incrível. Então, inclusive tem uma aluna já que iniciei já essa conversa. Nós pretendemos, inclusive, talvez com recursos do Ministério da Saúde, nós vamos precisar fazer avaliações no norte do país. Eu pretendo, se tudo der certo, né, que a aluna vá até o norte do país para fazer essa avaliação de algum hospital, hemocentro. Isso, claro, que a longo prazo, né? Então, interagir, trazer junto o Ministério da Saúde para dentro da Univale. Né? Inclusive, na especialização, alguns dos professores serão do Ministério da Saúde e da própria Anvisa de Brasília. Legal.
Professor, eu não posso deixar de perguntar, já que você citou a questão de ministérios, que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, está passando por algumas crises, e eu queria saber como você avalia o incentivo, nesse momento, o incentivo à pesquisa, à área da saúde também. Como é que está isso nesse momento? Está sendo prejudicado? Está sofrendo alguma coisa? Já vi que você tem vários projetos, são bem interessantes, mas, na sua opinião, tá bom, tá ruim? Como é que está esse momento na crise do Brasil com relação à saúde e ao investimento em pesquisas também? Em relação da área da saúde, obviamente há, na verdade, uma diminuição, na verdade, não em si investimentos, porque dentro do Ministério da Saúde, falando, né, pelos projetos que estão em andamento, eles não foram encerrados. Na verdade, está havendo uma otimização do recurso financeiro. Né? Justamente, de que otimização é essa? É realmente utilizando o recurso de forma que ele traga ao final um resultado. Que a gente sabe que muitas vezes, né, nem sempre isso ocorria de uma forma eficaz. Então, é claro que pela crise que hoje o país passa, houve sim uma redução de custos, né, houve sim uma melhoria, na verdade, nos processos para que esse dinheiro seja otimizado da melhor forma possível. Né? Sempre, na verdade, em crises que a gente observa as grandes oportunidades. Então, a crise, ela traz esse retorno para o Brasil. Professora, a gente está encerrando o programa, mas eu queria só reforçar a data das inscrições para a especialização. Pode retomar para a gente, por favor? A data já iniciou as inscrições, ela vai até aproximadamente o dia 11, né, agora de agosto, mas todo o aluno, qualquer pessoa que estiver assistindo, ela pode entrar no site da Univale, no www.univale.br/pós. Lá terá todas as informações desse curso de especialização. Qual é o curso mesmo? De hemoterapia, terapia celular de células tronco hematopoéticas. Tá certo, a gente quer agradecer a sua presença. Nós conversamos com o professor Alexandre Geraldo, professor do curso de Biomedicina, que está à frente aí desse projeto, juntamente com o curso de Engenharia de Produção, sobre os visores de aglutinação. Vamos ficar na torcida para dar tudo certo e a gente ter novos produtos e já. Novos projetos e também. Novos projetos. Obrigada. É isso aí, né, Lucas? Isso aí. Muito obrigado, professor. E obrigado também a você de casa que curtiu mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.